Na certa, você já deve ter percebido que no Brasil tem lei demais, né? Agora, afora o fato de ter lei demais, muitas delas, quem sabe talvez até a maioria, não tem utilidade alguma e ficam num penduricalho só para criar casos, só para criar obstáculo. Hoje nós vamos falar aqui sobre esse assunto com o deputado Sérgio Vitor. Ele é do Partido Novo, deputado estadual, e tem uma experiência boa aí com relação a isso. É um projeto que ele desenvolve junto com o colega, o Ricardo Melão, Isso. né? Que tem o objetivo de revogar aí essas leis fantasmas que existem por aí afora. Satisfação em tê-lo conosco e cumprimento por essa iniciativa brilhante aí. Obrigado pelo convite. Isso mesmo, eu e o deputado estadual Ricardo Melão, a gente usou isso como plataforma de campanha, né? A gente nunca tinha sido eleito para nenhum cargo, mas eu como empreendedor eu tenho visto e ouvido e sentido na pele também muitas leis que atrapalham o nosso dia a dia, né? Então a ideia da plataforma é abrir um espaço para o cidadão que também sente essa burocracia, que está reclamando desse excesso de leis, enviar sua sugestão para a gente pelo site revogajá.com.br. A gente faz a análise dessas leis e aí, a partir de determinado momento, vamos propor para que sejam revogadas, né? Eu já soube que logo assim, no início desse trabalho, vocês já conseguiram revogar umas 4.000 leis, portarias, normas que não têm utilidade nenhuma. Na verdade, isso foi um trabalho, o Ricardo Melão, que é o grande especialista nisso, né? Ele trabalhou por um curto período, por um ano e pouco, na Prefeitura de São Paulo, junto com o Dória. Ele era da Secretaria de Gestão. E aí, nesse momento, eles fizeram um esforço de revogar as normas internas. E ele conseguiu revogar mais de 4.000 portarias e normas, enfim. E agora a gente quer levar isso para dentro da Assembleia Legislativa. A gente tem ali mais ou menos 17.000 leis ativas. Muitas delas, acho que mais de 70%, são de utilidade pública, são de nomeação de alguma praça, alguma estrada. Então a gente vai tentar fazer com que a gente simplifique esse bolo. Saia do balaio geral, né? Isso. A gente começou a ver que o nosso incentivo é para o cidadão nos enviar, né, uma lei que atrapalhe ele no seu dia a dia, e a gente está vendo que tem um esforço maior do que esse, que é o de prevenção. Muitas leis passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que teoricamente ali deveria ser analisado se a lei é constitucional, se a lei está de acordo com as nossas atribuições estaduais, e ele passa mesmo não sendo. Então a gente vê que dentro da Assembleia faltam colocar filtros melhores antes do projeto chegar no plenário para ser votado, e muitas vezes é aprovado, mesmo sendo inconstitucional. Então a gente tem que fazer um esforço preventivo aí também, na hora de propor leis, dificultar um pouco para que a gente não possa fazer coisa errada, né? Eu acho que é importantíssimo isso aí, né? Na medida em que a lei caindo num vazio, ela acaba atrapalhando. Exatamente. E o pior disso tudo, né? Ela toma muito tempo da casa, né, dos deputados, que custam caro para a população, né? A Assembleia Legislativa custa 1,3 bilhão de reais por ano, então é muito dinheiro para a gente tem que estar discutindo projetos que realmente vão melhorar a vida do cidadão, né? E eu como liberal, eu tenho uma tendência de achar que quanto menos leis, quanto menos regras, melhor a gente consegue se adequar aqui, né? Até porque o Estado não precisa ser dono de tudo, né? Ele pode deixar as coisas acontecerem de uma forma harmônica, sem uma interferência tão grande. Isso, as nossas leis tentam entrar tanto no detalhe, que aí você vê, muitas vezes, um advogado consegue ganhar um caso na justiça por causa de uma vírgula, ou por causa de uma interpretação diferente. Então, realmente, quando a gente tenta... Eu ouvi uma fala muito legal, que é quanto maior o número de leis, significa menos confiança entre os cidadãos, né? A própria Constituição brasileira é realmente um exagero de dispositivos. Né? Exatamente. Quem sabe um dia ainda não chega também a Brasília essa iniciativa de vocês? Tem bastante gente lá discutindo isso também. Eu acho que a gente está num momento interessante de ideias liberais tomando espaço, né, de uma simplificação das regras, dar mais poder ao indivíduo, ao cidadão, né? A MP da Liberdade Econômica, que saiu semana passada, foi um excelente exemplo disso também, que inverte o ônus da prova. Agora o empreendedor, quando quiser montar a empresa dele, ao invés de ele ter que pegar toda a documentação antes dele poder começar a trabalhar, não, ele pega o CNPJ,
pode começar a trabalhar e tem um prazo para entregar a documentação. Isso é excelente. Verdade. Eu vejo isso na hora de abrir um negócio, abrir uma empresa, a dificuldade que o microempreendedor, empresarial, inclusive, passa quando ele devia ser o mais desburocratizado possível. Hoje a gente tem uma alternativa interessante, que é o MEI. O microempreendedor individual, ele consegue abrir no mesmo dia, rapidamente, e sair com o CNPJ, né? Eu acho que a gente precisa expandir isso para todas as áreas, e o que o governo deveria ter um pouco mais de cautela são com as empresas de alto risco. Aí sim, aí você foca todo o esforço e energia ali para garantir que as empresas que têm alto risco para a população, para o meio ambiente, esses sim tenham uma atenção maior. A cidadania não ser lesada. Aí isso, mas o resto de baixa complexidade teria que, de baixo risco... É isso aí também, por exemplo, que eu vejo. O sujeito que abrir uma firma para vender extintor de incêndio, aí tem que passar pela vigilância sanitária. A gente precisa fazer uma revisão de todos os tipos de negócios e que tipo de obrigação a gente quer cobrar daquele lá. Ele não está ali oferecendo comida para ninguém, para ser vigiado, né? Ele está ali para vender o equipamento, não precisa de tamanho. No mundo ideal, as regras seriam simples e as pessoas que não cumprem as regras seriam altamente punidas, né? Hoje a gente não tem nenhum nem outro, a gente tem regras complicadas e muitas vezes as pessoas que não cumprem as regras, a justiça é lenta, né? Então acaba demorando muito para serem punidos. Estou gostando da ideia, viu? Estou achando muito interessante. O deputado Sérgio Vitor está aqui hoje falando para a gente a respeito do Revoga Já. E no início você falou que o povo pode dar sugestão de lei aí que está achando absurda, que deve cancelar e tudo mais. Mas como é que pode ser essa iniciativa popular? Na verdade, isso nos ajuda muito, né? Eu acabei de falar que são 17 mil leis, então fazer uma análise técnica de uma a uma é bem complexa, né? Então, vou dar um exemplo específico, né? Uma pessoa que que trabalha com trutas em Campos do Jordão nos enviou falou assim, olha, Sérgio, esse decreto aqui, estadual, não está batendo com o federal, ele está obsoleto, ele já tem algumas regras que inviabilizam um negócio, deixam mais burocrático, e o federal já simplificou. Então, ele tem que ser revogado ou atualizado. Esse é um exemplo claro de uma regra estadual que atrapalha a vida do empreendedor ali. Isso dá insegurança jurídica, né? O federal já melhorou a regra e o decreto estadual faz com que o negócio dele esteja fora das normas aí, né? Bem interessante. Agora... revogajá.com.br. Então, se tem alguma coisa, alguma lei que atrapalha o seu dia a dia, o seu negócio, passe para a gente. De preferência estadual, que é no nosso âmbito ali que a gente pode trabalhar. Mas municipal ou federal também, depois a gente repassa para os colegas. Bom, Revoga Já é simples assim ou tem alguma coisa que responder, preencher algum formulário? Mas vou te pedir para a gente entrar em detalhes na volta da entrevista. O deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, está conversando conosco aqui sobre o movimento Revoga Já. Olha, lá na Prefeitura de São Paulo, num trabalho assim preliminar, já conseguiram eliminar 4.000 normas que não faziam sentido algum. Que bom, né? Vamos ver como é que fica. Já, não saia daí.